Cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor. Estava eu meditando o dia todo em uma mensagem, mas é Jesus quem fala, né? Não adianta você ir contra a vontade e o querer do nosso soberano e eterno Deus. Ele é quem cuida, Ele é quem trata, Ele é quem zela, Ele é quem protege, né? Conforme eu li hoje na leitura, no capítulo 17 de 1 Reis, irei ler mais só um versículo, repeti-lo, que é o versículo 4 do capítulo 17. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Primeiro, Elias, ele era homem de Deus e obediente à voz e o chamado do Senhor. E como homem de Deus obediente, ele fazia até o último dia da sua vida, o qual foi arrebatado, levado em uma carruagem de fogo ao céu. Ele fez a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus não é para qualquer um, é para quem é escolhido, é para quem é separado, é para quem é salvo, para quem é remido. Fazer a vontade de Deus é árduo, fazer a vontade de Deus é dolorido na terra, porque somos julgados, somos condenados pelo mundo. Mas o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, Ele nos perdoa e nos protege e nos defende de todo o mal. Agora, Elias tinha uma missão árdua pela frente. Primeiro, enfrentar não era só a Acabe, mas a Jezabel também. Jezabel era conhecida como perseguidora de profeta, perseguidora do povo de Deus, e ela só não perseguia, como ela matava também os profetas. A própria Bíblia vai dizer que chegou a um estágio da vida do reinado de Acabe, que Jezabel tinha dado fim a todos os profetas, todos os homens de Deus. Mas o mordomo Obadias ainda tinha escondido 100 homens numa caverna, o qual ele cuidava a pão e água. A Bíblia vai dizer que Elias está no seu conforto falando com o Senhor. E o Senhor fala: ei, vai daí e desce e vai à presença de Acabe. E fala com Acabe aquilo que eu te ordenar. Diz para ele que nem vai cair chuva e nem orvalho. Ou seja, nem vai ter chuva durante o dia nem a noite, e nem pela madrugada vai cair neblina. Não vai ter, vai ser seca até eu der uma segunda ordem. Eu sou o Senhor que mando no tempo. Eu sou o Senhor que, quando ordeno, a terra vai ter que cumprir aquilo que eu mandar. Elias sabendo que Deus era todo soberano, e ele falou: eu vou lá e vou entregar o recado. Só que entregar o recado tem consequências. Mas o Senhor cuida daquele que cuida da sua obra. O Senhor cuida daquele que faz a sua vontade. Elias desce, vai e entrega ao rei Acabe tudo aquilo que o Senhor mandara. Jezabel não pode fazer nada, porque quem está blindado, Satanás não pode tocar. Ele pode até querer assustar, mas tocar, ninguém toca nos ungidos do Senhor, sem a permissão dele. A Bíblia vai dizer que quando Elias termina de falar com o rei, o Senhor fala com ele dizendo: agora sobe e vai para Querite, porque lá em Querite tem um ribeiro bom, de água pura, tu vai beber, eu vou cuidar de tu, está longe de todo mundo, e vai, porque tu vai fazer a minha vontade. E assim, está escrito, e assim Elias fez, segundo a vontade do Senhor. E quando ele chegou em Querite, o Senhor começou pela manhã, mandava os corvos trazer pão e carne. Tinha água pura para beber, agora tem pão e carne para comer. O cuidado de Deus, o zelo de Deus para com os seus é diferenciado. Eu não ia pregar aí não, eu ia pregar lá
Em Josué, onde eu escutei hoje João Paulo pela manhã, o nosso co-pastor, ministrando sobre a liderança. E eu estou com Josué entranhado no meu coração, sabe? E eu ia pregar nele a travessia do Jordão. Deus tem dado essa palavra a mim nesses últimos dias. Mas o Senhor disse para mim, eu sentado ali, não. Tu hoje vai ministrar sobre o meu cuidado, sobre o meu povo. Em meio à dificuldade, eu tenho zelado do meu povo. Muitos estão pensando que o meu povo vai morrer, vai padecer, mas não. Eu sou a água da vida. Eu sou o pão que desceu do céu. E canaramanahas. O cuidar de Deus é diferente do cuidar do homem. É simples. O cuidar do homem. O homem cuida de nós e nós esquecemos daquele cuidar, mas o cuidar de Deus é especial. Ele cuida e aquilo fica na nossa mente, no nosso coração, e nós não esquecemos. Porque a Bíblia vai dizer que entre no seu quarto, ore em oculto, e em praça pública agradeça os feitos do Senhor. Agora ele está lá, querite, bebendo água da boa. De manhã os corvos trazendo pão e carne. À noite, a Bíblia vai dizer que à noite, pão e carne. Eita, 2 refeições por dia e a aguinha boa para beber. Eita, canarrachébria. O cuidar de Deus é diferente do cuidar do homem. O zelar de Deus é diferente do zelar do homem. Basta tão somente fazermos o quê? A vontade de Deus. Basta tão somente nós estarmos na posição do céu. Que posição é essa, Robson? A posição de adorador. Na posição de adorador. Estamos trabalhando esses dias com o número resumido. Na igreja do Senhor, olhamos para a igreja. Estamos andando em algumas igrejas esses dias. E olhamos o número resumido. E nos dói o coração. Mas sabemos que aqueles que estão em casa estão sedentos pela palavra, pelo louvor, pela adoração. Estão sedentos, esperando Deus falar algo ao seu coração, que muitas das vezes se torna até uma tristeza emocional. Mas deixa eu te dizer algo esta noite. Deus cuida de você nos mínimos detalhes. Não precisa se preocupar. Só basta adorar, jejuar e orar. E o mais Deus fará por mim, por ti e pelas nossas vidas. Mas não dá, irmão Robson, está difícil, meu pastor. Está difícil, Milton Campos, está difícil. Muito mais difícil, meu irmão, foi Jesus descer do céu e morrer por mim e por você. E Deus permitiu que o seu único filho viesse à terra por nós pecadores. Isso que foi difícil. E Deus fez. A Bíblia vai dizer que passou-se os dias. Passou-se os dias. E a água do ribeiro secou. Não tinha chuva. Não tinha orvalho. Secou. A Bíblia vai dizer que agora o Senhor chega a Elias e diz: vai para Sarepta. Ó, Xandão, vai para Sarepta. Porque lá, está escrito desse jeito: porque lá eu tenho ordenado a uma viúva que te sustente. Está escrito assim: lá eu tenho ordenado a uma viúva que te sustente. O homem de Deus corre para Sarepta. Oh, glória. Só que a ordem veio da onde? Do céu. E ordem do céu, quando chega na terra, é executada. É para ser executada e é cumprida. Não tem meio termo. Se Deus ordenou, vai acontecer. Se Ele falou, é promessa falada, é dita, é ordenada e pode esperar que é cumprida. Lá manarrachou, Branai. E quando ele chega em Sarepta, ele vê logo na entrada quem? Uma viúva. Fazendo o quê? Catando os cavacos, ou seja, alguns galhos para fazer um fogo, para fazer um pão, comer ela e o filho e morrerem. Espera aí, mas o Senhor não disse que ia cuidar? O Senhor não disse que tem ordenado a uma viúva que cuide dele, do homem de Deus? A fé, meu irmão.
a fé no sobrenatural. Você está olhando para a dificuldade, você está vendo a dificuldade, você não sabe como é que vai ser, mas você está confiando num Deus que é maior do que aquela dificuldade, que é maior do que aquele problema, num Deus do impossível, porque o possível aqui na terra nós já temos feito tudo, mas o impossível Ele está fazendo em nossas vidas. Ele disse o que à igreja de Filadélfia? Eu tenho a chave de Davi que abro e ninguém fecha, que fecho e ninguém abre. Aí o versículo seguinte diz o quê? Capítulo 3, versículo 8 de Apocalipse. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém a pode fechar. Tendo poucas forças, guardastes a minha palavra no teu coração e não negastes o meu nome. Eita, Canamá. Peraí, primeiro ele tem a chave, depois ele deixa a porta aberta. É só para quem é fiel, meu irmão. Não precisa de chave, ele já deixa aberta. Está escrito. Ei, placar sobre. É o cuidado de Deus sobre os seus filhos. Se eu fosse dar um tema hoje para essa mensagem, eu ia falar que o tema é o cuidado de Deus sobre aquele que está na posição do céu. Ei, cadaralabadahashébria. É tão difícil, irmãos. É tão difícil estar na posição do céu, mas é tão prazeroso, é tão gostoso. Deplarra sobre. Quando ele chega lá, que ele olha a viúva, ele diz: por favor, pega para mim um punhado de água. A Bíblia vai dizer que quando ele fala isto, ela se vira para obedecer a ele. Quando ela chega lá na frente, ele diz: aproveita, eita Jesus, aproveita e faz para mim um pãozinho, eita Aramanácia. Como crer no impossível? É só crer, meu irmão, é só confiar, meu irmão. Quando Maria recebeu a notícia e sentiu a presença do Espírito Santo de Deus, o anjo do Senhor disse a ela: a tua prima Isabel está grávida. Maria sabia que a prima dela era uma velha. Mas o anjo diz o que para ela? Porque para o Senhor nada é impossível. Eita, Aramaná, tem que crer, meu irmão. Se Isabel já está grávida de alguns meses, imagina eu. Se o Espírito Santo não pode vir sobre a minha vida e eu ficar grávida também. Ei, de Benahas. O cuidado de Deus. Eu disse ali: Jesus, essa mensagem tem endereço? Ele disse: minha palavra não passa vazia. Tem coração certo. Eu disse: é mesmo, porque o Senhor tem cuidado de mim desse jeito aqui. Aí a viúva olha para trás e diz: homem de Deus. Conheceu o caba só pelo jeito dele. Assim como o teu Deus vive, o que eu tenho na mão é um punhado de farinha e um pouco de azeite na botija, para fazer um pão para mim e o meu filho comemos e morremos. Eita, raché, providência. Providência vem do céu. Providência vem de Deus. Ele vira para ela e diz: tão certo como meu Deus vive, que nem farinha da panela vai faltar, e nem azeite na botija, enquanto não voltar a chover. Vai passar. Vai passar. Ei, enquanto não voltar a chover. Mas faz primeiro o que eu te pedi. O cuidado do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas é tremendo. Aí fulano olha e diz: fulano, não vejo fulano reclamando. Vai reclamar de quê, meu filho? Se os pés estão firmes na rocha. Vai falar de quê? Se o alvo é Jesus. Esquece de mim não, Carlinho.
Vai falar de quê? Se Jesus é quem cuida, é quem zela, é quem trata, é quem protege os seus. A viúva obediente ao homem de Deus foi fazer o pão. E o tratar do pão é que é gostoso, irmão. Eu disse um dia que se fosse para mim ser um pastor um dia, viu, Alexandre? Se Jesus for para mim ser um pastor um dia, minha mulher vai ter que fazer o pão. Mas não contei para ninguém, porque eu orei pela madrugada e não contei para ninguém. Só eu e Jesus. Isso deu uma briga, rapaz, lá em casa. Quando eu contei, minha mulher acordou. No outro dia, nesse dia que eu fiz a oração, minha mulher acordou com desejo de fazer pão. Com desejo de fazer pão. E foi lá no YouTube, procurou tudinho lá, e foi no Instagram, mexeu para lá, mexeu para cá. Quando eu cheguei do serviço, estava o pão feito na mesa. Aí eu comecei a chorar. Eu falei, amor, tu não sabe o que aconteceu. Ela disse, experimenta o pão que eu fiz. Eu falei, o negócio agora vai arrochar. Eu disse, minha filha, essa madrugada eu falando com Jesus, eu falei que só ia ser pastor se tu aprendesse a fazer pão. Que é para quando eu fosse vir a Santa Ceia, todo mês tu fazer o pão. Ela disse, eu não vou fazer mais, nunca mais pão. Falou para mim desse jeito. Eu falei, oh meu Jesus amado, foi o primeiro e último pão. Aleluia. Passou-se uma semana, 2 semanas, 1 mês, eu também não digo nada, que eu não sou de ficar falando. Também não disse nada para Jesus, nem reclamei nada para ninguém. Só comentei na mesa, Mateus tirou onda da minha cara, né, Alexandre? E ficou por isso mesmo. Quando pensou que não, ela disse, sentiu uma vontade de comer um pão hoje, ela já tinha esquecido. Eu deixei ela fazer o pão, quando ela terminou de fazer o pão, eu disse, tu não disse que não ia mais fazer pão? Eu disse, não, eu vou fazer. Esse pãozinho é tão gostosinho. Eu, aleluia. Aleluia. Mas o fazer o pão, você bota a mão na panela para tirar a farinha, para pôr na mesa. Você bota a concha no azeite para tirar o azeite, para pôr em cima da farinha. Agora para conjecturar comigo. A viúva, toda vez que botava a farinha em cima da mesa, olhava para a panela, cheia de novo. Aleluia. Toda vez que ela tirava o azeite e colocava para fazer o pão, e ela olhava, cheio de novo. E era tirando e Deus colocando. Era tirando e Deus completando. Deus não deixa faltar. Deus supre as nossas necessidades. Eu tinha preparado algo tão extraordinário, mas Jesus disse, não, é isso que eu quero. O Senhor, Ele cuida, Ele zela. Agora tu imagina aquela mulher olhando para aquele homem de Deus, como é que ela não fazia? Ela olhava e dizia, na minha casa quem está cuidando é Jeová. Na minha casa quem está cuidando é o Deus vivo. Sabe por quê? Porque ela estava vivendo e presenciando um milagre. Todo dia pela manhã, quando ela ia fazer o pão, ela via o milagre sendo multiplicado na sua panela. Ela via o milagre sendo multiplicado na sua botija. E ela olhava e dizia, é Deus quem está fazendo, é Deus quem está cuidando, e eu tenho que ser fiel a este Deus. Ele cuida. Ele cuida dos seus. Ele não deixa faltar. E quando nós pensamos que nós vamos entrar em uma crise, aí Ele diz, tu não está em crise, tu está em mim que sou Cristo. Ande plaha sóbria. Quando nós pensamos que vamos a padecer, Ele entra, Ele é o socorro bem presente. Na hora da angústia, que mal temeremos nós, se Ele está conosco, se Ele nos protege,
se Ele nos defende, se Ele nos guia, se Ele nos ajuda. Ei, a alegria da viúva era diferenciada, porque ela olhava para o milagre todo dia, presenciando o milagre, e olhava para Eliseu, para Elias, perdão, e olhava para Elias: eu tenho que cuidar desse homem, porque quando ele chegou eu ia morrer, agora eu estou com vida, agora eu estou de barriga cheia, o meu filho está bem. A Bíblia vai dizer que veio sobre aquela criança uma enfermidade. Vou encerrar já. Veio sobre aquela criança uma enfermidade. E ela olha para o homem de Deus e disse: te fiz eu algum mal? Te fiz eu alguma coisa? Que tu trouxestes a morte à minha casa, à minha família? A Bíblia vai dizer que Elias pega o menino no colo, arrebata dos braços dela e pega no seu colo e sobe para o seu quarto. Assim está escrito. E lá ele começa a orar a Deus. Deus, é tu quem cuida de mim. Deus, é tu que faz na minha vida. Então Deus, dá o fôlego de vida a esta criança novamente. Se ele pediu fôlego de vida porque ele já estava morto. Sabe por quê? Porque no Salmo 91 vai dizer assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo de broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia! É Ele quem cuida, é Ele quem trata, é Ele quem zela das nossas vidas. E para terminar, aquele menino volta a andar, aquele menino volta à vida. Deixa eu te dizer algo interessante, que a bênção do Senhor, quando ela chega, é uma bênção completa. Não tem bênção pela metade. E nem Deus dá nada de pouquinho, Ele só dá aquilo que você merece. Se Ele der demais, você se estraga. Se Ele der de menos, você vai murmurar, então Ele só vai dar aquilo para você continuar dando glória a Deus e aleluia. E a melhor coisa que aconteceu nesses quase 3 anos na casa da viúva foi ela cuidar do homem de Deus. Eita, porque cada um tem a sua obra para fazer, Alexandre. Enquanto você está tocando e cantando, você e sua esposa, o pastor está intercedendo pela sua vida. O outro, Lucas lá, com o JP, está lá, agindo lá na internet. Está Sadraque lá no computador, mexendo no som. Mas está Carlinho orando pela tua vida. Chega lá, Jesus, na voz de Alexandre, abençoa. Dá unção a ele, dá graça, dá misericórdia. Cada um tem um papel eficaz, especial na obra do Senhor. E cabe a todos nós fazermos a vontade de Deus na terra. Porque enquanto nós trabalhamos, enquanto nós cuidamos, enquanto nós fazemos a vontade de Deus, Ele cuida de nós. E eu já agradeço esta rica oportunidade. No nome de Jesus, já quero ser grato pela vida do meu pastor, em nome de Jesus, da sua esposa e da sua família, em nome de Jesus.
Irmã Thelma fez aniversário e eu quero deixar um versículo para ela que Deus colocou no meu coração. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 12 e versículo 13, que diz assim: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado, e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, enquanto obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para te guardar e fazer. Amém, em nome de Jesus.